Fala galerinha, tudo bem com vocês? Moçada, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês de maneira muito prática como inserir essas texturas que você fez o download dentro do Lumion. Como que você importa, como que você ajusta para que você tenha o melhor resultado possível com essas texturas, beleza? Então, bora! Então você vai ver que são 10 pastinhas e cada pastinha remete a uma textura. Tá? Se você abrir a pastinha de asfalto, você vai ver que tem duas pastinhas. Uma pastinha é para a versão do Lumion 8 e a outra pastinha é para a versão do Lumion 10.3. Ah, Gustavo, mas essa versão do Lumion 8 funciona no Lumion 9, no Lumion 10? Sim, funciona em qualquer versão do Lumion. Qual que é a diferença entre esses dois carinhas aqui? A diferença é que a versão do Lumion 10.3, a textura ela já vai vir com o displacement, tá? Então, lá no Lumion eu vou estar explicando para você o que é o displacement, qual que é a grande diferença que ele causa no seu 3D, mas é importante você saber que se você tiver a versão do Lumion 8 ou qualquer versão superior, você vai conseguir importar as texturas que estão salvas na pastinha da versão do Lumion 8. Gustavo, eu quero importar com displacement, mas eu tenho um Lumion 8, eu tenho um Lumion 9, aí você não vai conseguir, tá? Você vai conseguir importar o arquivinho dessa pasta se você tiver a versão do Lumion 10.3 para cima. Então, se você tiver até a versão 11 ou a 12, depois que lançar e tudo mais, você vai conseguir utilizar esses arquivinhos de textura, tá? Então, bora! Vamos lá que eu vou explicar para você no Lumion como que você insere, como que você carrega, beleza? Eu tô com o Lumion 8.5 aberto aqui, tá? E é claro, como eu tô utilizando o Lumion 8.5, eu não vou conseguir utilizar esse arquivinho, tá? Da versão do Lumion 10.3. Eu vou utilizar qual arquivinho? Esse arquivinho aqui da versão do Lumion 8. Beleza? Então é importante você entender isso, porque se você importar a versão, né, o arquivinho da versão do Lumion 10.3, não vai carregar nada aí no seu computador, não vai dar certo. Tá? Então essa compatibilidade de versões, você tem que ficar ligado nisso aí, beleza? Então vamos lá, ó. Na versão do Lumion 8, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar mostrando para você o passo a passo que você vai fazer com qualquer uma das texturas, para você poder inserir essa textura pronta aí no seu modelo. Então a primeira coisa é você vir aqui para editar os materiais, e aí você vai selecionar qual material que você quer aplicar essa textura. Por exemplo, eu quero aplicar uma textura de metal aqui nesse material, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse material, ele vai carregar, eu vou tornar ele um material padrão, tá? Sempre o passo a passo é primeiro tornar ele um material padrão, tranquilo? Vou vir aqui em menu, editar, carregar, tá? Então eu vou carregar um arquivo de textura que está salvo aí no meu computador, tá? Então vou lá, vou buscar, né, metal inox, show. Vou abrir essa pastinha e vou vir nessa pastinha da versão do Lumion 8, beleza? E vou carregar esse arquivinho aqui, ó, tá? Que é um arquivo com extensão .lnm, beleza? Vou carregar ele. Demora um pouquinho e pode ver que ele já está pronto, tá? Basicamente isso, você vai carregar e você vai renderizar, tá, pessoal? Então é até importante eu comentar isso com vocês, porque a galerinha que está começando no 3D às vezes não entendeu isso. Quando você trabalha com 3D, cada mínimo detalhe vai fazer toda a diferença, e a configuração de texturas é um ponto extremamente crucial para o realismo final do seu 3D e para a qualidade final do seu 3D. Tem gente que acha que só de colocar um bloco de qualidade vai ser o suficiente para ter resultado. Não necessariamente, você vai precisar texturizar esse bloco para que ele tenha uma qualidade interessante. Por quê? Para você ter um resultado final, você precisa de um bloco de qualidade e também você precisa de uma textura de qualidade aplicada nesse bloco. Tá? Então aqui eu estou utilizando todas as texturas que eu baixei da Maquetaria 3D. Tá? Então é muito importante você entender que a qualidade dessa textura vai fazer a diferença, e a textura da Maquetaria 3D tem uma qualidade que vai fazer diferença na qualidade final do seu 3D. Você vai conseguir realismo, você vai conseguir agilidade pelo fato de já estar pronto, praticidade,
Então tudo isso são fatores que fazem com que você tenha qualidade com praticidade, faz você ganhar tempo e tempo é dinheiro, beleza? Então você pode ver que o processo é bem simples. Eu carreguei e vou renderizar, tá? Só que tem um detalhe, tá? Eu já vou aproveitar e dar uma dica extra aqui pra você. Você vai notar que o metal ele já tá bonitão aqui. Por que que ele já tá refletindo legal aqui? Porque, como é um metal, né, circular, eu apliquei aqui uma esfera de controle de reflexão, tá? Então isso é muito importante. Quando você tem uma superfície não plana, você vai aplicar essa esfera e ela vai corrigir, né, a reflexão desse metal. Então, por exemplo, eu tenho uma geladeira, eu quero aplicar esse inox. Você vai ter que colocar essa esfera ali próximo para ela conseguir, para o programa conseguir calcular uma renderização e deixar esse metal refletindo o que ele deveria refletir, porque senão ele vai fazer um reflexo ali genérico que não vai ficar realista, tá? Então é importante. Gustavo, lá nos efeitos tem como você aplicar o plano de reflexão. Sim, só que você vai conseguir aplicar só para superfícies planas. Se você tem aqui, que nem no caso dessa luminária, no caso da geladeira, que a coisa ela não é plana, não vai funcionar. Então você vai precisar dessa esferinha, tá? Então eu vou entrar aqui, ó. E você vai notar que tá com uma qualidade muito interessante, tá? O resultado desse metal. Também detalhe, tá? Já vou aproveitar e já vou ressaltar mais um ponto aqui com você, tá? Na hora que você clica no material, por mais que o material já tá pronto, ele é todo editável, tá? Então você pode aqui ajustar lustro, refletividade, você pode ajustar a escala. Às vezes você aplica esse metal em uma geladeira, ele fica muito pequenininho. Então você pode vir aqui, ó, e aumentar a escala, tá vendo? Do inox, para você conseguir adequar. Eu só aconselho você segurar o Shift e aí você puxa, aumenta e diminui a escala, tá? Isso permite que você consiga ter um pouco mais de precisão nesse aumento e nessa diminuição, tá? Então, se você vê aí, ó, no arquivinho de metal inox, já tem a versão final renderizada com esse metal aplicado. Eu basicamente carreguei e renderizei e esse é o resultado final. Gustavo, qual que é a diferença do displacement? Vamos lá, eu estou com o Lumion 10 aberto aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que você vai ver que o passo a passo é um pouquinho diferente, porque o Lumion ele foi atualizando, então acabou mudando um pouquinho, tá? Então você vai também tornar o material padrão, isso não muda. Só que a diferença é que ao invés de você vir aqui em menu, tal, editar, carregar, você já vai vir aqui, ó, direto em carregar o material. Ficou uma coisa um pouco mais prática, um pouco mais direto ao ponto. Tá? Então você vai clicar aqui, vai carregar o material e aí eu conseguiria carregar, né, o metal inox da versão Lumion 8 nesse arquivo por ser um arquivo com versão superior ao Lumion 8. Mas eu quero, como eu estou utilizando o 10.3, eu quero que tenha o displacement, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na versão do Lumion 10.3 com displacement, vou selecionar e vou clicar em abrir. Então ele vai carregar não apenas a textura em si, mas também a textura com displacement. Então você pode ver que ao invés de dois quadradinhos, que seria o Diffuse Map e o Normal Map, eu também tenho aqui a opção da textura com displacement. Só que essa opção da textura com displacement só vai funcionar a partir da versão do Lumion 10.3, ok? Então você tem que analisar qual versão que você utiliza. Então você vai ver que me dá a possibilidade aqui, ó, de aumentar e diminuir a intensidade desse displacement, tá? Aqui no metal é pouco perceptível, é um detalhezinho muito sutil, né? Ó, você pode ver que muda muito pouco, tá? Mas eu vou aplicar aqui uma textura que tem uma relevância mais interessante com o displacement para você entender qual que é a real função do displacement, tá? Vou aplicar aqui uma textura nativa do próprio Lumion, tá? Você vai ver que a do Lumion 10.3, as que tem displacement, tem um Dzinho junto, tá? Vou pegar um tijolo que ele fica mais interessante para você conseguir notar. Tá, então você vai ver que esse tijolo ele tem o displacement. Qual que é a grande sacada? Sem o displacement, fica só com um relevozinho do normal. A hora que eu acrescento o displacement,
a textura ela meio que ganha um deslocamento, tá, de profundidade. Então isso agrega realismo no seu 3D, tá? No metal que eu disponibilizei para você, não vai fazer tanta diferença, faz um pouquinho, mas eu falo que o 3D ele é dosado por detalhes, tá? Quanto mais detalhes você coloca, mais diferença, né? Mais realismo você vai conseguindo. Então faz uma diferencinha aqui. Na parte de acabamento do metal, você vai ver que quando você renderiza sem o displacement, ó, tem um leve enrugadinho que faz o reflexo se comportar de maneira mais realista. Então, ó, tá? Então é bem sutil, mas faz diferença sim, tá? Só que você vai ver que tem outras texturas, né? Na verdade, praticamente todas as texturas aqui tem uma versão com displacement, menos a de parede, tá? Todas elas têm uma versão aqui com o displacement. Então você vai ver que tem algumas texturas que a mudança é discrepante, tá? Faz uma diferença muito grande, beleza? Então, é basicamente assim, tá? E da mesma forma que você faz aqui no Lumion 8, no Lumion 10 não é diferente. Quando você tem um metal, né, que não é plano, você tem que vir aqui em utilitários e adicionar a esferinha de controle de reflexão para corrigir esses reflexos, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, metal inox. Então esse foi o resultado do metal com o displacement, tá? Então basicamente você vai ter aí em todas as texturas que você baixou uma versão, né, de amostra em bolinha. Você vai ter uma versão de amostra aplicada em um ambiente real dentro do Lumion, tá? Isso aqui não é dentro do Lumion, isso aqui é só foto de estúdio para você conseguir entender como que é a textura. Isso aqui já é a textura renderizada no Lumion e o arquivinho para você carregar e renderizar. Então isso vai te dar qualidade, isso vai te dar agilidade, isso vai fazer com que os seus trabalhos eles tenham um diferencial muito grande. Então, moçada, eu sempre utilizo as texturas da Maquetaria 3D e eu indico que você utilize também. Isso faz uma diferença muito grande. É só você acessar www.maquetaria3d.com.br, fazer o download das texturas e você vai conseguir ter resultado nos seus 3Ds de maneira muito prática, muito rápida. E a gente sabe, né, quem trabalha com 3D sabe que tempo é dinheiro, então vale demais a pena. Ao invés de você ficar ali pesquisando, tentando configurar as texturas, você simplesmente faz o download, insere as texturas e renderiza. Então não perde tempo não, corre lá, faça o download das texturas e comece agora a ter resultado nos seus 3Ds utilizando o Lumion como renderizador. Fechou? Um grande abraço, valeu!